Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para sanar uma dúvida que tanto paira em nosso canal do YouTube. O PET vai voltar? Galera, voltamos. Se a aula vai voltar ou não são outros 500, mas o PET voltou e a escola online está de volta com vocês. Então nesse clima olímpico, eu sei que você está dando mais pirueta que a Rebeca Andrade para conseguir nota. Você está naquela sua fase de arremesso de comida para dentro, você está fazendo a maratona de sono, vamos voltar à vida ativa, vamos voltar ao normal para a gente poder trabalhar. E a temática da nossa primeira semana, ela fala sobre os significados simbólicos da monarquia. Dividido em parte, a gente vai falar sobre símbolos, elementos que nos remetem à época dos grandes reis, dos monarcas. Só que antes, eu queria convidar vocês a conhecer o projeto que eu faço parte. Bom, para quem ainda não conhece, galera, o projeto que eu estou inserido, o Projeto Escola Online, é um projeto onde em várias mídias sociais, como é o caso no Twitter, algumas pessoas perguntaram se a gente já está no Tinder. Ainda não. Vai que daqui a pouco você vê o nudes do professor Galvão, você vê o que a bela careca reluzente do Charles, mas o que vai acontecer? Você vai encontrar, por exemplo, no WhatsApp, no YouTube, você vai encontrar a nossa plataforma aí, galera, cada vez mais forte, no nosso Facebook. Muita gente fica perguntando sobre data do PET, acompanha pelo nosso Instagram. E aí você que está me assistindo aqui no canal, você que ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá, dá um like, ativa as notificações. Nós estamos agora em plataforma de música, você tem vários podcasts. E uma novidade boa, tá vendo o Dicão aí? O que vai acontecer? O Dicão está falando para você o seguinte, se você pegar o seu telefone e botar o QR Code, você vai ver todas as informações juntas. Então, para facilitar cada vez mais, o Dicão está te dando aí uma dica importante. Galera, aproveita que o Dicão tá on, tá? O Dicão vem voando, vai para a próxima Olimpíada. Beleza, galera? E aí, para a gente começar a falar, eu tenho que fazer tradicionalmente o quê? Vem comigo e roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos começar a trabalhar, porque o tempo não para. Gente, vamos lá, gente. Leia o texto abaixo de autoria do historiador José Murilo de Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A enorme visibilidade do poder era, sem dúvida, em parte, devido à própria monarquia com suas pompas, seus rituais, com o carisma da figura real. Mas era também fruto da centralização política do Estado, ou seja, a ideia da monarquia, porque você lembra desde o absolutismo, poder central na mão do rei. Havia quase unanimidade de opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e opressor, ou, pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal, da liberdade individual. Mas este poder era em boa parte ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica. O que é isso, galera? A ideia do cabeção. Quando eu falo macrocefálica, olha meu amigo explicando para vocês aí, ó, tá? Quem aqui não conhece o nosso querido Megamente, aquela coisa. Tinha uma cabeça grande, mas braços muito curtos. Agigantava-se na corte, mas não alcançava as municipalidades e mal atingia as províncias. Daí a observação de que, apesar de suas limitações, no que se referia à formulação e implementação de políticas, o governo passava a imagem do todo-poderoso. Era visto como responsável por todo o bem e todo o mal do império. Veja que você constrói a figura do rei, do monarca, como líder, como chefe. Tá? Você percebe no Brasil a questão do autoritarismo muito claro de Dom Pedro I, quando nós tivemos o primeiro reinado. Então você constrói aquela ideia, né? Você percebe que os reis eles eram montados. Tá? Então às vezes que você está preparando para sair, você faz todo aquele make, os reis tinham toda aquela peruca, sapato, então havia todo o ritual. Vamos lá? É um textozinho meio complexo, mas se você fizer uma avaliação, você vê claramente como funciona. Então, pode pedir do Megamente aqui. Tudo bem que eu sei que lembra o Charles, olha lá. Se você que conhece o professor de biologia, vê se o Megamente não é o Charles. Tudo bem? Seguiu. Galera, então olha só. De acordo com a análise do texto acima, como o poder monárquico fazia para ter visibilidade no contexto do Brasil Imperial? Ou seja, como que as pessoas então enxergavam a monarquia?
Olha o que eu coloquei como sugestão de resposta, galera. Então, além do simbolismo de você ser o imperador, né, o monarca, o chefe de Estado do Brasil, seja com Dom Pedro I ou Dom Pedro II, tá? A gente vai perceber o poder monárquico muito presente, galera, através da centralização do autoritarismo. Tudo bem, eu tenho trono, coroa, cetro, mas o que marca muito essa ideia do poder centralizado? Estamos aí às vésperas da estreia de uma novela, né? Falando sobre a questão do imperador, como é que chama? O caminho do imperador, as barbas do imperador, alguma coisa do tipo, que vai falar sobre o segundo reinado, sobre Dom Pedro II. Mas se você pegar o pai dele, foi um cara que fica marcado por um excesso de autoritarismo. Ele é um cara que, por exemplo, ele vai impor uma Constituição, ele vai outorgar a Constituição. Foi justamente Dom Pedro que vai criar o poder moderador, porque nós tínhamos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e ele vai criar um 4º poder, que ao invés de moderar, servia muito mais para quê? Para concentrar os seus poderes nas mãos. Então o que se faz presente, galera? Olha só, é a ideia desse autoritarismo, essa centralização. Então era muito mais pela questão do medo, pela força, do que propriamente pela questão da liberdade. Inclusive, temos uma imagem aqui, galera, olha só, da coroação de Dom Pedro, vejam, tá? Esse simbolismo e uma charge clara fazendo referência ao poder moderador. Quais são os limites dos seus poderes? Deus, talvez. É claro, uma referência ao quê? Ao poder moderador, que foi uma coisa criada por Dom Pedro para aumentar o seu poder. Beleza? Então você percebe que a presença... Dom Pedro II foi um cara mais diplomático. Tanto é que ele fica mais tempo, ele aprende mais. Agora Dom Pedro I teve um governo muito contraditório, de muita rejeição. Show? Então segue o barco, galera. Questão de número 2. Que importância você avalia que tem as cerimônias para a legitimação do poder político, seja em monarquias ou república? Galera, a partir do momento que você assume um cargo importante, essas cerimônias ela tem um lado de legitimar. Né? Por exemplo, você está recebendo a posse, tanto é que quando você se torna prefeito, vereador, quando você exerce um cargo público, inclusive os nossos políticos, eles têm que tomar consciência que eles são servidores públicos. Então eles têm que ter um mínimo, por exemplo, de respeito com o eleitor, com a população, tá? Então a gente chama da famosa, o Sarney falava isso, a liturgia do cargo. Poxa, o presidente não pode sair falando qualquer coisa, um prefeito não pode sair vomitando um monte de asneira. Então, qual é a importância, galera? Para mim é uma sugestão, tá? Não sei se vocês concordam, o que eu coloquei aqui, olha. As cerimônias contribuem para afirmar e legitimar as formas de governo, tanto a monarquia quanto a república. Com mais destaque na monarquia, né? Por quê? Porque se você parar para pensar, o que acontece? Desde a época medieval, na época da monarquia, pouca gente sabia ler. Então, por exemplo, o visual, né, de você coloca o cara com coroa, você coloca todo aquele ritual, mostra para a população o seguinte, a importância, a pompa, tá? Então você realmente começa a colocar, por exemplo, né, as roupas, símbolos, igual a gente vê a coroa, o cetro, o trono. Então você vê que é um cara diferente. E os rituais de você, por exemplo, passar a faixa. Inclusive eu coloquei para vocês aqui uma imagem emblemática. Aqui você tem a coroação de Napoleão, que é o momento onde ele tira a coroa da mão do Papa, porque normalmente era o Papa que coroava. O Napoleão tira a coroa da mão do Papa, coloca sobre a sua própria cabeça e logo depois ele coloca sobre a sua esposa. Mesmo que não fosse algo legal, ele cria uma nova o quê? Uma nova interpretação, tipo, eu estou colocando a coroa na minha cabeça mostrando que eu estou acima do Estado. E um outro ritual. Vejam que, por exemplo, nós temos aqui a passagem da faixa. Quando o Temer, então, passa para o presidente de exercício e para o Jair Bolsonaro. Então existe toda uma logística, eu acho que fala muito sobre a ideia de você afirmar, de você também o quê? Legitimar essas formas de governo. Show de bola? Beleza? E a questão 3, o que ela fala, moçada? Uma questão que foi do Enem de 2029, a questão que foi do Enem cancelado. As imagens reproduzem quadros de Dom João VI e de seu filho Dom Pedro I, nos respectivos papéis de monarcas. Ou seja, você vai ver daqui a pouco qual imagem é essa. Vou colocar de uma vez aqui. Olha lá, tá? Dom João e Dom Pedro. A arte do retrato foi amplamente utilizada pela nobreza ocidental, com o objetivo de representação política e de promoção social. No caso dos reis, essa era uma forma de se fazer presente em várias partes do reino e, sobretudo, se mostrar majestade. Galera, quando a gente fala dessa questão do ritual, já viram quando vai acontecer um pronunciamento do presidente? Normalmente ele fala da sua sala e atrás dele você tem a foto oficial. Então, quer dizer, isso é simbólico.
Perfeito? Então notem aqui o seguinte, né? Os vestimentos de pai e filho. Então vamos ver o que o Enem coloca aqui pra gente, galera. Olha lá. A comparação das imagens permite concluir que as obras apresentam substantivas diferenças no que diz respeito à representação de poder. Galera, é muito igual. A posição ali, você fala diferenças, opa, tá? O quadro de Dom João VI é mais suntuoso, porque retrata o monarca europeu típico do século XIX. Gente, tem isso mesmo, é mais suntuoso. Olha só, os dois têm a questão da coroa, tá? As vestes muito parecidas, são muito parecidos. Como é que eu vou falar que um é mais pomposo, suntuoso, ostentação do que o outro? Beleza? Os quadros dos monarcas têm baixo impacto promocional, uma vez que não estão usando a coroa nem ocupam o trono. Gente, o texto acaba de falar o contrário. Você que vai fazer Enem, às vezes como treineiro, galera, você vê que é exatamente o contrário. Isso fazia parte da promoção da figura do rei, do monarca. A arte dos retratos no Brasil, do século XIX, era monopólio de pintores franceses, como Debré. Gente, o texto não fala disso. Você tinha os pintores oficiais, mas, por exemplo, galera, você tem outros que faziam retrato para... Então sobra pra gente a letra E, que ela fala: o fato de pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica, aspecto político essencial ao exercício do poder régio. Então repara o seguinte, tá? Aquela ideia de pai para filho, filho para neto, para eu entender a ideia da monarquia como algo contínuo. Então, galera, percebam que a letra E de eu não erro mais, que é a mais certa. Show de bola? Tranquilo? Acabou? Não, temos a última. Compare as imagens abaixo de Dom João, rei de Portugal, Brasil e Algarves, com as de seu filho e herdeiro Dom Pedro I, imperador do Brasil, levando em conta que você reconhece como significados simbólicos da monarquia. O que você reconhece aqui, galera? De novo, as duas imagens aqui, olha. Dom João agora colorido, tá? E Dom Pedro. Repara o seguinte, eu tô vendo aqui, olha, tá? Eu tô vendo a coroa, tá? Olha a coroa aqui. Beleza? Se você pensar bem, eu tô vendo, tá? O cetro, que era um símbolo de poder. Tô vendo o cetro, tá? Tô vendo a capa. Então, tá? Tudo bem que aqui eu vejo o trono, na outra eu não vejo, mas repara que você tem o quê? Alguns símbolos, né? A coroa. Então vejam que, por exemplo, o que eu quero aqui que você coloque, tá? O que você está reconhecendo? Eu coloquei aqui, galera, olha só, como sugestão de resposta, olha só, podemos perceber nas duas imagens a presença da coroa, seja disposta na cabeça do monarca, o cetro, o trono, a capa, que são elementos que o quê? Que nos fazem pensar na figura. Inclusive eu tenho aqui um reizinho um tanto quanto indignado, tá um pouco bravo aí, mas é o seguinte, pode ficar tranquilo, você não pode nem ficar bravo comigo, a aula foi rápida. Foi tão rápida, galera, que eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. E você do segundo ano, que de repente já quer se preparar para a prova do Enem que está chegando daqui a pouquinho em novembro, tem uma dica, ou se você conhece alguém, a gente está fazendo parte do projeto Eu Não Erro Mais. É um projeto semanalmente com aulas ao vivo à tarde, com o quê? Com todas as disciplinas para você se preparar. Como treineiro, como futuro o quê? Como futuro universitário para esse exame. Galera, mais uma vez, obrigado pela confiança, pela paciência. Beijo, espero vocês na próxima. Tchau, tchau.